A história inicia com 4 japoneses sendo invocados para um mundo mágico, onde 3 deles ganharam incríveis habilidades, ao contrário de Mukouda, o nosso protagonista. A sua única habilidade especial era fazer compras online, e ao verem tal habilidade, o rei e as pessoas que os invocaram não se interessaram nele. Os heróis se reuniram dentro do castelo e Mukouda percebeu que o rei e sua família não pareciam pessoas decentes, onde provavelmente se importavam mais com o dinheiro e status do que com o povo. Eles anunciaram os 3 como os novos heróis, e como não tinham poder para a batalha, o protagonista pediu que eles o libertassem para que ele pudesse ter uma vida tranquila. Com isso, deram para ele 20 moedas de ouro, e Mukouda não entendeu se isso era para mantê-lo calado. Enquanto andava pela cidade, todos os aldeões achavam estranho ver alguém vestido daquele jeito. Então Mukouda decidiu comprar roupas diferentes para se parecer uma pessoa daquele mundo. Após um longo dia explorando a cidade, ele percebeu que não era uma boa ideia continuar naquele reino, pois os nobres sabiam sobre seu segredo, e poderiam tentar fazer algo ruim com ele. Então decidiu deixar a cidade o mais rápido possível. Contudo, antes disso, ele verificou sua habilidade. Mukouda viu que além da loja possuía uma habilidade chamada Avaliar, e uma caixa infinita para guardar itens. Usando seu poder único, ele conseguiu acessar uma loja online, e usando algumas moedas que tinha daquele mundo, comprou algumas coisas. Após confirmar sua compra, uma caixa surgiu contendo os itens que ele havia acabado de encomendar. Dessa forma, ele percebeu que mesmo não sendo uma habilidade útil para o ataque, era um poder extremamente útil para o dia a dia, e também entendeu que poderia fazer dinheiro. Na manhã seguinte, Mukouda conseguiu um lugar para viajar para fora do país, e ao longo do caminho ele se perguntou se o mercador ao lado dele guardava seus itens dentro de uma caixa de itens. Contudo, ao perguntar sobre, o homem revelou que a habilidade de caixa de itens era algo muito raro. Além disso, ele descobriu que a habilidade de avaliação só é concedida aos heróis de outro mundo, fazendo Mukouda perceber que ele precisa manter seus poderes em segredo. Quando chegaram ao primeiro posto de controle, Mukouda percebeu que todas as viagens haviam sido suspensas para a cidade de Kells, e alguns aventureiros lhe disseram que uma guerra estava prestes a começar. E então ele sabia que não poderia ficar muito tempo naquele lugar. Com isso, ele foi até a guilda de aventureiros e pagou 8 moedas de ouro para que um grupo de aventureiros de rank C o escoltasse até outra cidade. Após horas de viagem, o grupo fez uma pausa para comer. E então Mukouda correu para tirar o fogão portátil que comprou com sua habilidade, e preparou sanduíches para todos, o que eles não acreditaram que era tão gostoso. Continuando a viagem, 2 mariposas gigantes apareceram, mas os aventureiros a derrubaram com facilidade, o que deixou o protagonista com medo. Antes que Mukouda pudesse relaxar, um javali gigante apareceu e o grupo precisou trabalhar juntos para vencê-lo. Com toda a carne que foi deixada, Mukouda se ofereceu para cozinhá-la para o jantar. E usando ingredientes comprados na loja, ele fez diversas comidas extremamente saborosas. Todos estavam muito felizes em comerem aquilo, e sentiam que estavam muito melhores do que antes. Assim, Mukouda decidiu usar a avaliação em todos eles, e descobriu que sua comida aumentou os status dos aventureiros. Desse modo, ele entendeu que esse era um efeito por eles comerem comida de outro mundo, e sabia que se o governo descobrisse sobre isso, ele se tornaria um escravo para eles. E então decidiu manter isso como um segredo por enquanto. Contudo, enquanto comiam, um monstro gigante estava os observando à distância. Nas semanas seguintes de viagem, Mukouda continuou tentando esconder sua habilidade usando o máximo possível dos ingredientes daquele mundo. E todos os aventureiros achavam que a comida dele era a melhor que existia. No entanto, enquanto comiam felizes, algo os assustou. Atrás do protagonista estava um Fenrir, um lobo gigante extremamente poderoso. Ele ordenou que Mukouda o alimentasse, e como não tinha outra escolha, foi isso que ele fez. E o monstro nunca tinha comido algo tão bom. No entanto, não foi suficiente para saciar sua fome, e então ele fez o protagonista cozinhar muito mais. Com toda a carne que tinha, Mukouda continuou cozinhando sem parar, até que depois de muito tempo a fome do lobo acabou. Dessa forma, estando satisfeito, ele não queria mais deixar de comer coisas tão boas. Então disse para eles formarem um contrato de familiar. Ao ver todos os aventureiros tremendo de medo, Mukouda ficou com medo de aceitar e tentou recusar. Mas como o lobo não aceitaria um não como resposta, o protagonista aceitou. E então, ao se aproximar do Fenrir, uma aura mágica apareceu ao seu redor. E com isso eles haviam formado um contrato. Com seu vínculo agora formado, o Fenrir pediu a Mukouda um nome. Porém, os únicos nomes que vinham em sua cabeça eram nomes para cachorro, o que o monstro não gostou nem um pouco.
Contudo, ele pensou em chamá-lo de Fel, já que a besta era um Fenrir. Então o monstro aceitou e achou que era um nome apropriado. Ao longo das semanas que se seguiam, o grupo estava se aproximando da fronteira, mas não tinha ideia do que fazer com Fel, já que ele é um monstro lendário e com certeza causaria um alvoroço. Mukoda sabia que o exército inteiro da cidade viria para incomodá-los, mas Fel garantiu que tudo ficaria bem, pois ele poderia acabar com tudo sem dificuldade. Sendo o último lugar para descansarem antes de chegar na cidade, Mukoda se preparou para cozinhar. Porém, percebeu que por causa de Fel eles estavam sem carne, e então ele mandou que seu familiar caçasse alguns monstros para eles comerem, o que impressionou os outros aventureiros por verem aquela besta lendária o obedecendo. Sem demorar muito, Fel voltou com um monstro poderoso, e disse para o protagonista se apressar. Com a carne do pássaro, Mukoda preparou uma comida ótima, e todos gostaram muito, principalmente Fel, que fez o protagonista cozinhar sem parar mais uma vez. Voltando para a aventura, eles finalmente chegaram na fronteira do reino, e o líder dos aventureiros foi na frente para explicar a situação da besta lendária. Mukoda esperava que nada de ruim acontecesse, mas por causa do monstro gigante, os guardas o cercaram de qualquer maneira. O líder se perguntava se o Fenrir estava realmente sob as ordens de Mukoda. E então o protagonista fez ele prometer que não machucaria nenhuma das pessoas da cidade. No portão, um homem cobrou 5 moedas de prata de Mukoda por ele não ter um cartão de guilda. Depois de entrarem na cidade, o líder do grupo explicou que o rei saberá sobre um Fenrir entrando em seu reino, destruindo todas as esperanças do protagonista de passar por lá sem ser percebido. No entanto, Mukoda revelou que planejava viver sua vida em um novo mundo viajando enquanto vendia algumas coisas. Com isso, o líder do grupo disse para o protagonista obter um cartão de mercador e de aventureiro para usar as estradas populares gratuitamente. Além disso, uma guilda de aventureiros permitiria que vendesse todos os itens extra dos monstros que Fel derrotar. Desse modo, depois de se despedir deles, Mukoda foi para a guilda de mercadores, com o intuito de se cadastrar, e quando chega no lugar consegue um cartão especial de mercador e descobre sobre os diferentes ranks que existem. Enquanto caminhavam de volta para a pousada, Mukoda revelou que Fel teria que dormir do lado de fora durante a noite, mas ele não se importou com isso, apenas queria saber de mais comida. Com tudo pronto, ele adicionou um pouco de molho de alho no bife, e quando Fel deu uma mordida, percebeu que estava muito delicioso. Contudo, ao comer outro bife, ele percebeu que tinha um sabor completamente diferente do anterior. E então Mukoda mostrou a ele que estava usando molhos diferentes, e Fel ficou muito feliz em experimentar todos. No dia seguinte, na guilda dos mercadores, Mukoda entregou todo o material que preparou no dia anterior. A atendente se impressionou ao ver o que ele trouxe, assim o levou até o líder da guilda. Com isso, o protagonista descobriu o motivo. O sal e pimenta que ele trouxe eram de extrema qualidade, pois são do mundo de Mukoda. Assim, o líder oferece 17 moedas de ouro por aquilo, o que o protagonista aceitou. Contudo, isso o impressionou, pois ele tinha usado apenas alguns cobres para comprar aquilo em sua loja. Ou seja, se ele quisesse, poderia se tornar o mais rico daquele mundo. Porém, ele não quer aparecer e nem quebrar com a economia do lugar. Ao sair de lá, ele vai à guilda de aventureiros e preenche uma inscrição com seus dados. Assim recebe seu cartão, constando que ele está no rank G, sendo o mais fraco, enquanto o rank S é o maior. Além disso, estando nesse rank, pode aceitar missões um nível acima do seu, ou seja, missões de rank F. Porém, para não ter seu cartão revogado, ele deve completar pelo menos uma missão por mês. Ao se dirigir ao quadro de missões, ele escolheu a mais fácil, coletar algumas ervas medicinais. Mais tarde naquele dia, Mukoda avalia as estatísticas de Fel, e descobre que seu familiar possui status praticamente perfeitos. Porém, para ele, o lobo gigante nada mais era que um comilão. No dia seguinte, Mukoda foi para sua primeira missão, e quando chegaram nos campos, Fel queria caçar alguns monstros para terem carne. Porém, tinha medo que algo acontecesse com o protagonista. Assim, ele colocou uma barreira mágica em Mukoda. Dessa forma, ele saiu e o protagonista usou sua habilidade de avaliação para pegar as plantas que precisava, conseguindo muito mais do que a missão pedia. Como ele fez isso muito rápido, decidiu começar a preparar o almoço, e enquanto preparava a refeição, Fel voltou com outra presa, mas disse que havia deixado muitos outros monstros perto de lá. Depois de comerem mais uma comida deliciosa preparada pelo protagonista, eles voltaram para a floresta e Mukoda via a quantidade exagerada de monstros poderosos que Fel derrotou, em especial alguns orques que o protagonista nem sabia que eram comestíveis. Quando terminou de guardar tudo em sua caixa de itens, o protagonista voltou para a cidade montado em Fel para ser mais rápido.
Na Guilda dos Aventureiros, Mukoda completou sua primeira missão e finalmente recebeu o pagamento. E então ele foi para outra parte da guilda para vender os restos dos monstros. E então o responsável por isso o levou até um galpão, e Mukoda tirou todos os monstros, impressionando o homem. Depois de deixar que ele cuidasse dos materiais, Mukoda foi preparar algo para eles comerem, e cozinhou mais uma comida incrivelmente deliciosa. Porém, dessa vez usou a carne dos orcs, e ela era surpreendentemente boa. Na manhã seguinte, Mukoda voltou para a guilda e viu a montanha de carne dos monstros. Além disso, o protagonista recebeu muitas moedas de ouro pelas partes dos monstros, sem contar das pedras mágicas que alguns possuíam. Enquanto caminhavam pela cidade, Mukoda percebeu que precisavam deixar o lugar, pois ele estava ganhando muito dinheiro e ficando cada vez mais reconhecido. Saindo da cidade, como recebeu muito dinheiro graças a Fel, o protagonista decidiu preparar algo especial para ele. Assim, ele comprou alguns bifes de wagyu, e quando Fel comeu, não conseguia acreditar que existia uma comida tão boa. E ele sentia que conseguiria até mesmo derrotar um dragão ancestral sem problemas. Com isso, Mukoda decidiu avaliar suas habilidades e percebeu que as estatísticas dele haviam aumentado em 50%. Com toda essa energia, Fel quis se exercitar. E então lançou uma barreira de proteção ao redor de Mukoda e partiu para enfrentar diversos monstros, onde vemos como ele é poderoso. No dia seguinte, Mukoda se impressionou ao ver os monstros que foram derrotados. E quando Fel comentou que derrotou seres místicos com apenas um golpe, o protagonista entendeu que não era uma boa ideia continuar dando wagyu para seu familiar. Com o passar dos dias, enquanto Mukoda alimentava Fel, perguntou para ele sobre suas magias. Então Fel revelou que foi abençoado por Ninhir, a deusa do vento. No entanto, Mukoda perguntou se ele também poderia usar magia. Então Fel o ajudou a sentir a mana em seu corpo, e disse que para usar magia precisava conseguir imaginá-la. Dessa forma, pensando na magia bola de fogo que via nos animes e jogos, ele conseguiu usar a magia de fogo, mesmo que não tenha sido nada poderosa. Com isso, Fel teve um plano para fazê-lo evoluir com mais velocidade, assim levou o protagonista onde vários goblins estavam. Mukoda ficou com muito medo, mas como ele tinha a barreira de Fel, não era atingido. Assim conseguiu melhorar muito sua magia de fogo, mesmo que para isso tenha ficado traumatizado e desmaiado por ter ficado sem mana. Ao acordar, Fel perguntou se ele gostou da sua primeira batalha, porém o protagonista disse que de jeito nenhum. Fel percebeu que o nível mágico dele subiu, e Mukoda notou que ele subiu muitos níveis. E então Fel o presenteou com uma pedra mágica do Rei Goblin que ele caçou, mesmo que isso fosse um plano para que o protagonista comprasse mais wagyu com o dinheiro da pedra. Quando ele se levantou para ir embora, percebeu que sua energia ainda estava fraca, e então pensou em comer alguns doces para resolver o problema. Vendo ele comendo algo tão bom, Fel sentiu vontade de comer aquilo, e ao experimentar se impressionou. O protagonista disse para ele ter cuidado, pois tanto doce poderia fazer mal. Porém, Fel explicou sobre a bênção que tem, que o faz imune a esse tipo de coisa, o que deixou Mukoda com inveja. No dia seguinte, quando chegaram na cidade, os guardas cercaram Mukoda novamente. Porém, ao mostrar o cartão da guilda e dizer que Fel era um lobo gigante, os guardas o deixaram entrar. No entanto, a voz de Fel apareceu em sua cabeça, dizendo que ele não é um lobo gigante, mas sim um Fenrir. Com isso, Mukoda descobriu que eles podem conversar telepaticamente por causa de Fel ser seu familiar. Ao entrarem na cidade, Mukoda deixou Fel em um galpão, e foi em busca de um mapa, porém teve muita dificuldade para encontrar algum, tanto que foi enganado quando foi em uma taverna, pois alguns aventureiros o venderam por uma moeda de ouro, sendo que ele poderia ter comprado por uma de prata. Enquanto caminhavam na floresta, Fel tentou confortá-lo porque o dinheiro sempre pode ser recuperado. E enquanto continuavam a viagem, a deusa do vento se perguntou como Mukoda poderia ser o mestre de um ser tão poderoso quanto Fel. Dias se passaram até que eles chegaram em um lago, onde fizeram uma pausa para descansarem. Após Fel usar uma magia de raio para derrubar diversos peixes, o protagonista preparou um banquete, algo que fez Fel ficar extremamente feliz. Contudo, quando terminaram de comer todos os peixes, Mukoda se esbarrou em um pequeno slime. Com isso, olhando melhor para ele, o protagonista percebeu que o slime era muito fofo, e Fel disse que aquele era um dos monstros mais fracos que existem. Desse modo, Mukoda ficou com pena em pensar que o monstrinho seria morto por outra coisa, mesmo tendo apenas 3 dias de vida. De repente, o slime comeu uma garrafa plástica e dissolveu todo o lixo que eles fizeram, o que impressionou o protagonista. Mukoda percebeu que o slime era muito útil, e sendo muito fofo, ele começou a fazer carinho no monstro em seu colo. Porém, um coração apareceu no slime, e Fel comentou que agora ele também era um familiar do protagonista. Isso assustou Mukoda.
Mas ele não se importou e nomeou o slime como Sui, o que deixou o monstrinho muito feliz. Pela manhã, Sui saiu da mochila e Mukoda percebeu que ele já havia subido de nível comendo o lixo do outro mundo. Fel estava com fome, então Mukoda decidiu preparar comida para ambos, e permitiu que Sui também comesse um pouco da comida do mundo real, o que ele amou. À noite, o protagonista estava feliz porque Sui conseguia lavar todos os pratos, o que era muito útil. Ele abraçou Sui, feliz por ter encontrado alguém que poderia realmente ajudá-lo, em vez de Fel, que apenas comia e reclamava. Quando a manhã chegou, Sui tentou acordá-lo, e Fel revelou que tinha algo importante para discutir com ele. A deusa do vento havia enviado uma mensagem importante para ele, e disse que estava disposta a dar uma bênção menor para Mukoda, que o daria imunidade à maioria das doenças. Contudo, com apenas uma condição, que toda semana ele mandasse alguns doces para ela como forma de tributo. Com isso, Mukoda se ajoelhou e começou a rezar para a deusa, oferecendo alguns doces, os quais foram mandados para ela imediatamente. Assim, uma aura mágica aparece ao redor do protagonista e ele descobre que é por causa da bênção. Em seu mundo, a deusa ficou muito feliz por finalmente experimentar os doces que eles estavam comendo. Quando ela provou, entendeu o motivo deles ficarem tão felizes ao comerem. Porém, eram tão bons que ela comeu tudo muito rápido, ficando arrependida que não tinha pedido mais. Com a nova bênção que recebeu, a magia do protagonista foi amplificada, em especial seu novo poder, que é a bala de pedra, que agora conseguia ser disparada com mais força. Contudo, o protagonista ainda não estava forte o suficiente, e então Fel o levou até uma dungeon, o que Mukoda não queria. Então, antes de entrar, para ficar o mais forte possível, comeu um pouco de várias comidas do seu mundo para aumentar seus status. Com ele, Sui e prontos entraram na dungeon e ao encontrarem o primeiro slime, Sui o derrotou com um ataque de ácido, o que impressionou Fel. Eles foram mais fundo na dungeon até alguns kobolds aparecerem e serem derrotados sem muita dificuldade. No entanto, no último andar, o protagonista viu um bando exagerado de kobolds e foi obrigado a lutar, o que não era um problema para Sui, pois pelo visto ele é um viciado em batalhas. Mesmo com dificuldade, graças à barreira, o protagonista conseguiu ir muito bem. Porém, um rei kobold apareceu, e para vencer, Mukoda precisou evoluir sua magia de pedra. Contudo, isso não foi o suficiente para vencer, e Sui finalizou os inimigos, enquanto o protagonista desmaiava por falta de mana. Ao acordar, ele percebeu que, diferente de antes, o monstrinho conseguia falar. Ele conseguiu ficar mais fofo, e já tinha status melhores que Mukoda. Depois de comerem uma ótima refeição preparada pelo protagonista, ele conversou com Fel sobre Sui. Entretanto, o slime os interrompeu, chamando Fel de vovô, o que deixou o lobo com vergonha e o protagonista achou muito engraçado. Para chegar mais rápido na cidade, eles fizeram um caminho mais curto, mesmo que para isso precisassem passar pelo território de dois monstros poderosos. De repente, os primeiros monstros apareceram e o mais novo e idiota decidiu batalhar contra Fel, o que ocasionou em sua morte, e fez com que todos os outros não tentassem o mesmo. No dia seguinte, ao andarem mais um pouco pela floresta, eles encontraram alguns cogumelos de cura, e quando Sui comeu alguns deles, ganhou uma nova habilidade, capaz de criar poções de cura muito poderosas, o que deixou o protagonista muito feliz. Além disso, quando o protagonista verificou a poção, percebeu que ela é tão poderosa que pode curar uma pessoa até da morte iminente. 3 dias depois, no território dos grifos, o líder deles apareceu e, para a surpresa de Mukoda, o monstro sabia falar e queria ter um duelo com Fel para provar sua força. Contudo, mesmo após o pedido do protagonista de não matá-lo, Fel lutou para valer e o monstro ficou muito ferido. No entanto, graças à poção de Sui, ele foi curado, porém se sentiu mal por não ter tido chance. Com isso, o protagonista o animou, mostrando que o grifo conseguiu ferir Fel, o que o deixou muito feliz. E então ele foi embora e deixou uma de suas penas com Mukoda, dizendo que os descendentes dele que passarem por lá não serão atacados. À noite, eles tiveram mais uma refeição ótima preparada pelo protagonista com carne de orc. E no dia seguinte, enquanto eles seguiam para a cidade, encontraram algumas pessoas sendo atacadas por bandidos. Dizendo que iria fazer uma janta caprichada, Mukoda convenceu Fel a ajudar, e apenas ameaçando os bandidos fez todos se renderem. O dono da caravana é um mercador que se chama Lambert, e Lars é o líder do grupo de aventureiros contratados como guarda-costas. Com isso, o protagonista foi junto com eles rumo à cidade mais próxima, porém precisaram acampar por mais uma noite. Assim como seria a última, o protagonista decidiu usar a carne de todos os monstros que sobrou. Dessa forma, ele fez uma comida especial, e o cheiro estava tão bom que todos foram ver o que era aquilo.
Eles também se juntaram para a janta e não podiam acreditar que comeram tão bem. No dia seguinte, eles chegaram na cidade, e Lambert mostrou para o protagonista um pouco mais do local. Mukolda foi junto com os aventureiros para a guilda, mas acabou descobrindo que sua licença foi revogada, pois ele passou mais de um mês sem completar uma missão. Dessa forma, ele decidiu fazer o registro novamente, e pensou em pegar a missão que o faria chegar no Rank F mais rápido, pois assim só precisará completar uma missão após 3 meses. Antes de partir, ele vendeu os monstros que Fel derrotou, pedindo para ficar apenas com a carne deles. Ele não mostrou os monstros mais poderosos, pois os aventureiros estavam olhando, mas mesmo assim todos ficaram impressionados. Além disso, quando o grupo de Lars descobriu que eles comeram monstros tão raros na noite anterior, pediram desculpas imediatamente por causa do valor daquelas carnes. Contudo, o protagonista não se importou com isso, e eles disseram que o ajudarão caso ele precise de algo. Durante a noite, o protagonista estava feliz com a hospedaria que estava, e depois de fazer a oferenda para Ninhir, foi para a cama. No dia seguinte, ele foi em busca das missões, e Fel e Suyo fizeram pegar a missão mais difícil, que era caçar alguns goblins. Na floresta, eles encontraram alguns goblins e Suyo os derrotou na hora, enquanto o protagonista ficou em choque, pois precisava arrancar as orelhas dos monstros para levar como prova até a guilda. Eles encontraram muitos outros goblins, e Suyo usou sua fofura para fazer Mukolda continuar a caçada. No entanto, depois de terem acabado com muitos goblins, precisavam se livrar dos corpos, e Suyo cuidou de tudo, ficando gigante e derretendo todos. Com isso, o protagonista descobriu que Suyo evoluiu, e além de ficar gigante, conseguia se dividir em slimes menores. Como eles ficaram com fome, o protagonista comprou algumas comidas em sua loja, e Mukolda não conseguia acreditar que conseguiu pontos o suficiente para subir de rank em apenas um dia. Ao chegar na guilda, o protagonista descobriu que tinha exagerado na quantidade de goblins que derrotaram, e então o mestre da guilda o chamou para uma conversa. O nome dele é William, e chamou o protagonista por causa de uma mensagem do Palácio Real. Em resumo, a mensagem dizia que Mukolda era livre para viver naquele reino, porém esperam ter ajuda em momentos de emergência. Basicamente, eles estão aproveitando a presença de Fel lá, para que os reinos vizinhos sintam medo. Mukolda ficou muito feliz com isso, e William ofereceu outra coisa para ele: aumentar seu rank para C, pois era muito estranho alguém com um ferreiro como familiar ser do rank mais baixo. Em troca disso, ele precisa que o protagonista cumpra algumas missões de rank alto. Antes de ir ver quais são, o protagonista voltou até o açougueiro da guilda, e mostrou os monstros mais poderosos que tinha guardado, o que precisou se tornar um segredo para não causar um alvoroço. À noite, após se alimentarem, Mukolda preparou uma cama confortável para Fel, e no dia seguinte voltou à guilda para receber o pagamento de quase 2.000 moedas de ouro. Além disso, William mostrou as missões que precisava da ajuda dele. Assim, decidiu sair no dia seguinte. Com isso, ele visitou Lambert, pois queria comprar uma bolsa nova para carregar Sui e também escolheu outros itens. No entanto, o mercador deu todos de graça para o protagonista, dizendo que era um agradecimento por ter salvo sua vida e por aquela comida cara. Além disso, eles conversaram sobre o couro da cobra, e Lambert pediu que o protagonista o vendesse na próxima vez. No dia seguinte, eles partiram para a primeira missão, e graças à velocidade de Fel, não demoraram muito para chegar onde o monstro estava. Porém, ele não era um lagarto de metal como o cartaz dizia, mas sim um lagarto de mitril, um minério raro daquele mundo. No entanto, ele morreu com apenas um golpe de Fel, e ao ver que aquilo era uma mina de mitril, o protagonista tentou pegar um pouco do minério, pensando em talvez construir uma espada ou um escudo. Contudo, Fel não gostou nada disso, dizendo que sua barreira mágica era muito mais poderosa. Assim, pegou Mukolda para a próxima missão. Sem demorar muito, eles encontraram os monstros que precisavam caçar, que são alguns bois gigantes que estavam causando uma confusão. Dessa vez, como é viciado em batalha, Sui também participou e os monstros não tiveram nenhuma chance. Como tinham muito tempo sobrando, o protagonista comprou alguns lanches para seus familiares, e eles gostaram muito de experimentarem refrigerante pela primeira vez. Ao voltar para a guilda, o açougueiro e o mestre estavam impressionados, e a descoberta de uma nova mina de mitril era algo tão importante que eles precisavam informar ao rei sobre isso. Além disso, o prêmio do protagonista foram 5.000 moedas de ouro, sem contar quanto ele ganhará pelos bois. Como estavam curiosos para saberem o gosto daqueles bois, assim que saíram da guilda, Mukolda começou a cozinhar. E quando terminou, eles não conseguiam acreditar em como era boa a carne daquele monstro. Antes de dormir, o protagonista se preparou para a oferenda da deusa, porém as outras deusas descobriram sobre aquilo e também conversaram com Mukolda. Elas são Kisharli, a deusa da terra, e Agni, a deusa do fogo.
E como o protagonista tem afinidade para esses dois elementos, seria muito útil ter as bênçãos delas. Dessa forma, elas deram bênçãos menores para ele, porém isso deixou a deusa da água triste. O nome dela é Rusalka, e como o protagonista não tinha afinidade com o elemento, não faria sentido sua bênção. Com isso, o protagonista teve uma ideia, pediu para ela dar sua bênção para Sui. Porém, o slime não ganhou uma menor como protagonista, mas sim uma bênção muito forte. O que ela explicou o motivo, pois ao contrário das outras, ela não dava bênçãos para qualquer um, mas sim dava uma a cada 100 anos. Desse modo, ele mandou os doces para todas, e no dia seguinte, eles testaram as bênçãos e o poder do protagonista aumentou. Contudo, Sui ficou muito mais poderoso, conseguindo criar uma bola de água poderosa e criar uma lâmina capaz de cortar árvores como se fosse nada. Assim, Fel ficou animado, achando que teria um parceiro para lutar. Porém, Mukoda não permitiu que isso acontecesse. Além disso, como conseguia fazer paredes de terra, o protagonista conseguiu criar uma casa. Assim, eles sempre teriam uma quando fossem acampar. No dia seguinte, como Fel capturou uma cobra poderosa, Mukoda foi até a guilda e pediu para ficar com a pele dessa vez. Voltando para a hospedaria, o protagonista fez hambúrguer, o que seus familiares amaram. Como queria muito tomar banho, ele usou sua loja para comprar produtos de higiene e teve uma ideia. Dessa forma, quando ele foi vender a pele para Lambert, também conversou sobre os produtos de higiene, e o mercador ficou feliz em testá-los. No dia seguinte, quando foi visitar Lambert mais uma vez, a esposa dele apareceu para agradecer o protagonista, pois nunca tinha visto o marido dela estar tão cheiroso e limpo. Dessa forma, ela também queria os produtos, e convenceu seu marido a venderem aquilo na loja deles, o que Mukoda aceitou e levou uma boa quantidade para eles começarem. Indo para a guilda, o protagonista se surpreendeu ao ver a quantidade de dinheiro que o mestre tinha para entregar a ele. E Mukoda só conseguia pensar em uma coisa: comprar uma banheira. De repente, uma das atendentes apareceu dizendo que um grupo de wyverns apareceu. Ela explicou que eles atacaram um grupo de aventureiros e deixaram todos muito feridos e envenenados. Como estavam sem poções de cura, Mukoda os ajudou, porém todos se impressionaram ao verem que a poção era mais forte do que qualquer outra. Dessa forma, o mestre da guilda deu a missão de exterminar os wyverns para todos os aventureiros. Porém, antes de partirem, Fel entrou na guilda e disse para todos eles que cuidaria dos inimigos. Para a tristeza do protagonista, eles partiram para essa missão, e Fel decidiu usar a situação para ensinar Sui a lutar contra monstros voadores. Contudo, eles não tiveram dificuldade nenhuma para darem um fim em todos os monstros, o que chocou Mukoda, vendo que Sui estava ficando igual a Fel. Como a batalha foi muito rápida, eles decidiram comer. Assim fizeram um piquenique lá mesmo. E enquanto isso, na guilda, todos estavam preocupados com a demora deles. E quando chegaram, todos comemoraram. Mukoda não entendeu tanta alegria, e William explicou que mesmo se fossem todos os aventureiros da cidade, provavelmente metade morreria. Assim, o protagonista percebeu que não era uma boa ideia contar que demoraram porque foram comer. Porém, Fel contou isso para todos. Em uma conversa com o mestre da guilda, William disse que eles não teriam dinheiro suficiente para pagar o protagonista por todos os wyverns. Então irão destrinchar eles de graça e comprar metade dos materiais. Voltando para a hospedaria, o protagonista fez a oferenda para as deusas, as quais tentaram passar a perna uma nas outras. Porém, como Mukoda enfiou os itens todos juntos, não tinha como isso acontecer. No dia seguinte, como tem muito dinheiro, o protagonista foi em busca de uma banheira e comprou tudo à vista. Com isso, eles foram para a floresta, e enquanto Fel foi caçar, Mukoda preparou o banho junto de Sui. Dessa forma, ele aproveitou o seu primeiro banho em outro mundo, e como Fel estava demorando, ele começou a cozinhar. Quando o lobo voltou, já queria comer. Porém, por causa da caçada de um monstro forte o suficiente para diverti-lo, ele estava muito sujo. Antes de comerem, o protagonista decidiu dar um banho em Fel, e com a ajuda de Sui, ele conseguiu fazer isso muito bem, o que Fel gostou mais do que esperava. Com todos limpos, eles começaram a comer, e mais uma vez Mukoda preparou uma ótima refeição. Voltando para a guilda, o mestre não podia acreditar que eles estavam com um dragão, pois dizem que nada se descarta de um monstro desses. Então eles não poderiam fazer nada. Contudo, William conhece uma guilda que pode ajudá-los com isso, porém é muito longe da cidade onde estão. Entretanto, isso não era um problema para eles, ainda mais que era uma cidade portuária, e Fel quer muito experimentar os monstros marinhos poderosos. Com isso, o pessoal da guilda riu bastante do quão absurdo aquilo era. E depois de se despedir das pessoas da cidade, Mukoda partiu para mais uma aventura com seus familiares comilões.
Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Tondemo Skill. Se gostaram do vídeo, deixem um like e comentem aqui embaixo o que acharam desse anime. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!